Chamar o pregador da noite, nosso pastor Diogo. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? Como está o seu ambiente de adoração? Vamos lá? Vamos ver o que Deus tem para nos abençoar esta noite. Então, esteja com seus ouvidos abertos. Esteja atento. Fica aqui com a gente, por favor. Hoje é noite de Santa Ceia, é noite de comunhão, é noite de mesa. E prometo ser bem sucinto esta noite, apesar do assunto ser tão importante, interessante e preciso para esses dias. Ainda assim, eu peço que você me dê um pouco da sua atenção para que você não se perca naquilo que o Senhor ele irá falar. Amém? Vocês que podem, abra suas Bíblias comigo. No livro de Tiago. O capítulo é de número 5. Quando você achar o capítulo de número 5, você vai até o verso de número 17. Aleluia. Glória a Deus. Como está o teu clímax de adoração? Vamos lá. Quem não trouxe, acompanha com a gente aqui na tela. Amém? Diz assim. Quem achou, dá glória a Deus bem forte. Diz assim. Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu. Sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Até aí tá bom. Pode colocar a Bíblia no teu assento, você fica de pé. Vamos lá. Você que pode, coloca a mão sobre o seu coração e ora por você nesse momento. Se derrame nessa noite. Deus, perdoa o pecado da tua igreja, Senhor. Que haja, Pai amado, nesse momento uma conexão entre os céus e terra. Que o Senhor nessa noite possa nos ouvir. Que o Senhor nessa noite possa liberar uma torrente necessária para nós entrarmos e acessarmos aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Nós pedimos nessa noite o teu cabode, a tua unção, a tua glória sobre este lugar, de maneira poderosa, ao ponto de nós chegarmos em um ponto crucial e necessário para esses dias, ao ponto de nós conseguirmos ter total compreensão daquilo que o Senhor tem guardado para nós. Então venha, Senhor, de maneira poderosa, Pai. Por favor, olhe para mim, você que pode. O culto, ele tem um clímax. E é interessante quando você não consegue se adaptar ao ambiente. Essa oração ela é inicial, é um termômetro, e eu estou vendo que tem várias pessoas aqui que não estão conseguindo orar nem inicialmente. Então eu vou pedir para você emprestar a mão para essa pessoa do lado. Talvez você não esteja bem, talvez você esteja só distante, talvez você esteja só frio.
Não é sobre você procurar o que está fora. Somos partículas de Deus, somos centelhas de Deus. Ele está dentro de nós. Se você tiver dificuldade em orar, então feche os seus olhos. Por que fechar os olhos? Para você se desconectar daquilo que está à sua frente. Para você olhar para dentro de si. Eu sei que algumas vezes você se acha indigno, inútil. Algumas vezes você se acha que vai ter uma receita que você vai melhorar. Não, começa por dentro, é um esforço. O reino ele é conquistado por força. O reino ele é conquistado por força de vontade. Ele tem que voltar para o centro da tua vontade. Deus ele tem que estar no centro da tua vontade. Ele tem que ser o Senhor. Ramadá cantoria lahaj sobre a lacaio maná. Derrama a tua unção, derrama a tua glória, Senhor. Vem com a tua marreta que esmiuça a penha. Derruba, Senhor, todos os muros. Quebra todas as correntes, corta todos os laços. Traz vida de novo nesse cemitério de ossos. Traz vida novamente nesses corpos mortos. Traz vida a esse cenário, Pai amado. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Glória a Deus. Podemos assentar. Agora ficou melhor o ambiente. Vamos lá. Nós precisamos entender, isso é de crucial, é muito importante nós entendermos. Quando você retorna à unidade, você tem um despertar da maturidade. E o que é voltar à unidade? É voltar para si. É você conseguir entrar dentro de você, de fato, e enxergar o que está fora do lugar. É sobre você ver quais foram as coisas mal resolvidas que se tornaram sombras dentro de você. Sombras onde que tem espíritos ocultos dentro dessa sombra que tem controlado você, que tem dado injeções de desânimo, que tem jogado para você, sabe, algumas coisas que deixam vocês perdidos. E é necessário você entender demais. Não é sobre você procurar fora, é sobre você entender o que está dentro. Você sabe de onde veio o Espírito de Deus? Sabe, nós somos 3 unidades. Como? Corpo, alma e espírito, amém? O Espírito ele vem de quem? O Espírito ele vem de Deus. É como se, conjecturando, é como se tivesse fios invisíveis que vêm de Deus até dentro de nós. E esse Espírito, ele foi soprado, ele foi colocado dentro de nós. Naquele dia lá no Jardim do Éden, naquela história que talvez você nem acredite, que Deus fez um boneco de barro e soprou nas narinas daquele boneco, e aquele boneco se tornou um ser vivente, uma alma vivente. Ou seja, esse Espírito é a centelha de Deus. É uma fonte poderosa, você carrega Deus dentro de você. Talvez eu falando isso, você não consiga compreender como deve se compreender. Talvez eu falar que você carrega Deus, você consegue imaginar um bonequinho com o formato de Deus. Ou você vê um Jesus lá do The Chosen, ou você vê um Jesus lá, aquele Jesus dos desenhos de animação. Mas você não entende que Deus ele não tem forma, Deus ele não tem face, Deus ele não tem mão. Não, ele não tem formas. Deus é o quê? Jesus nos ensina no capítulo 4 de João. Deus é Espírito. Deus ele é um Espírito. Deus ele não tem como existir uma forma para poder dar para Deus, porque tudo que tem forma tem limitações. Mesmo que ele possa assumir uma forma para poder chegar e fazer algumas coisas de maneira que nós entendamos. Quando diz que a mão de Deus não está encolhida, está apenas usando uma figura de linguagem, está dizendo que ele está ali. Quando Moisés queria ver a face de Deus, quer dizer que ele se transfigurou em alguma fisionomia, para que Moisés conseguisse compreender, ou entender, ou pudesse saber que ele estava ali próximo. Mas esse Deus que consegue suprir, que consegue com que
a imacência, que consegue com que a massa espiritual dele esteja por todo lugar. Mesmo assim, ele consegue ainda assumir uma forma pequena para poder estar ocupando o nosso espaço. E o problema é quando de alguma maneira nós queremos enjaular esse Deus, para que nós não possamos senti-lo, porque de alguma maneira ele faz algumas cobranças necessárias, para que haja um alinhamento entre ele e nós, para que nós estejamos completamente em um caminho gerado por ele. Quando Jeremias entende isso no capítulo 10, no verso 23, ele diz: Senhor, todo o caminho do homem eu sei que pertence a ti, e é necessário que o homem esteja no teu caminho, é necessário que o Senhor esteja no controle. Isaías, ele estava passando uma fase difícil, Jeremias, ele estava passando uma fase difícil, mega difícil. Israel, ele estava em crise, e ele está dizendo: olha, é necessário que você volte, é necessário que você esteja em um lugar onde que Deus, ele possa te controlar. Porque quando nós entendemos isso, agora nós podemos começar a avançar. Deus, ele é o Espírito Supremo, ele é indivisível. E ele resolveu soprar em cada ser vivente, em cada animal, em cada espécie, em cada inseto que existe vivente. Ele soprou o Espírito dele, ele dividiu as partículas dele. Ou seja, por isso que Jesus nos ensina que não tem como dizer que amamos a Deus se nós não amamos essa pessoa que está no nosso lado. E ele diz assim: como você pode dizer que ama a Deus se você nunca viu? E como você pode dizer se você não ama essa pessoa que você está vendo? Essa pessoa que carrega a partícula de Deus. Vocês conseguem entender? Você sabe por que existe um inferno? E quando eu falo do inferno, não é de uma maneira que você tenha medo, por favor, é só que você entenda. Eu não gosto de falar do inferno como uma fonte de medo, para que as pessoas vá a Deus por medo do inferno. Não, isso é para os fracos, isso são para os religiosos. O inferno é uma divisão, para que as pessoas permaneçam lá, sem ter a conectividade, sem ter a ideia, sem ter o poder de tocar em Deus. É o único lugar que chama inferno, porque é o lugar que ele resolveu se separar, e resolveu não aparecer lá. Vocês estão comigo? O inferno, ele é criado não é para castigar os homens. Eu quero que você entenda. Deus está dando um livre-arbítrio para todos aqueles que passaram a terra e resolveram viver sem ele. E quando findar os dias, ele está dizendo: eu vou te dar toda a eternidade para você estar afastado de mim. Aí talvez alguém diz assim: não é mais fácil ele destruir e o homem não sofrer? É impossível o homem ser destruído. Por quê? Porque o homem é um Deus. Como assim? O homem carrega uma partícula de Deus, não tem como Deus destruir Deus. Vocês estão comigo? Talvez seja complexo, talvez você não entenda, mas é exatamente isso. Então, o inferno é uma repartição de divisão. É por isso que apenas não destrói. Não, é sobre as sementes, é sobre aquilo que nós estamos fazendo aqui. A nossa alma, assim como ela carrega todas as nossas emoções, assim como ela carrega todos os nossos sentimentos, assim é a centelha também do Espírito que Deus colocou em nós. É uma força simples, mas é uma força própria. Fomos todos criados com o DNA divino. Fomos todos criados com o DNA de Deus. E mais uma vez eu repito, essa força ela não vem de fora. Essa força ela vem de dentro. E é por isso que você tem que se entender, é por isso que você tem que se encontrar, é por isso que você tem que entender que a nossa conexão não está através das árvores, a nossa conexão não está através das pedras, a nossa conexão não está através do oxigênio, a nossa conexão ela vem direto da fonte, ela vem direto da intimidade, ela vem direto daquilo que é interno. É por isso que você tem que estar bem consigo, porque quando você não está bem, você não vai conseguir dar respostas. É por isso que Jesus nos ensina: amai o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como você vai amar alguém? Como você vai fazer algo por alguém necessário e preciso? Como Jesus iria dar a vida por nós se ele não se amasse? Se ele não amasse o Pai?
se ele não amasse a missão daquele que o enviou. É nesse momento que nós precisamos ser um, assim como Jesus e o Pai é. Lá no livro de João, capítulo 17, verso 21, ele diz: temos que ser um. Nós todos temos que ser um. É essa intimidade, é esse poder que fará toda a diferença necessária e precisa para os próximos dias. Talvez o que eu esteja falando aqui seja algo que você já sabia. Talvez não é nada novo, mas é necessário. Para que você entenda, para que você compreenda, para que você avance. E para isso tem que haver uma metanoia. Para isso tem que haver uma transformação. O que é metanoia? É uma transformação de mente. É uma transformação necessária e precisa. E que metanoia é essa? Não é só a metanoia de você parar de pecar e começar a viver para Deus, mas é a metanoia necessária para a mensagem dessa noite e para que você avance, para que você cresça. Que transformação é essa? É quando você dá um ultimato, um fim na sua meninice espiritual. É quando você deixa de ser um menino carente. É quando você deixa de ser uma criança solitária e perdida nas suas emoções, que não sabe o que está fazendo nessa terra, mas agora você tem identidade. Identidade é o que pesa, identidade é o que pega, identidade é o que é necessário. É quando você desacopla, é quando você, de alguma maneira, você faz o quê? Você faz uma transição. É quando você faz um afastamento. Para que um afastamento? O afastamento é uma identificação de como eu era e como eu estou. Você vai entendendo os ciclos da vida. Você vai entendendo o que faz bem e o que não faz. Você vai entendendo o que vale a pena e o que não vale. Você vai entendendo o que é necessário para os próximos dias. E você agora, se é um adulto cruel, como um adulto cruel? Alguém que tem a capacidade de escolha. Para que você avance. Porque o menino tem muito medo. Elias, um homem como nós, um homem sujeito às paixões, em outras traduções, sujeito ao erro, sujeito aos desejos. Alguém que você olha que não é um super-herói, foi alguém que orou e Deus falou, ele proclamou e disse que não iria chover, e não choveu durante 3 anos e meio. Ele orou novamente e choveu. Ou seja, é alguém como nós, mas a diferença está. Daqui a pouco eu volto aqui em Elias. Vamos abrir um parênteses. Quando é que você entende que você saiu de uma fase e você está entrando em outra? A gente vê um Jesus, filho de Maria e seu Zé, aprendeu e viveu nas ruas da Palestina, andava com a sua roupa cheia de poeira, comum daquela época. Alguém que era filho da Maria, só que chegou um tempo que ele entendeu que a missão dele iria iniciar. E ele faz uma separação. Agora ele chega e diz, em um momento de necessidade, a mãe dele fala: filho, é o seguinte, lá no capítulo 2 de João, a festa aqui está próxima a acontecer um desastre. O vinho da festa acabou. Aí Jesus, naquele momento, ele revela a identidade e diz: Maria, mãe, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Porque Maria sabia a identidade dele. Mas Jesus também sabia que não era sobre ele ter um poder e fazer um milagre pela necessidade apenas do ambiente. Mas ele entendia que ele fazia a vontade do Pai, não era mais a vontade da mãe. Vocês estão comigo? Nesse momento, agora eu vou falar para vocês, conjecturando. Maria, nesse momento, representa a necessidade visível da nossa vida. Maria agora representa aquilo que nós precisamos. Só que Maria, ela faz algo aqui crucial. Maria, ela faz uma oração. E o que é oração? Oração é você voltar à sua identidade, é você voltar à sua origem, é você ir ao Espírito. E ela faz uma oração de petição. Ela pede ao Espírito de Deus. Ela fala: meu Deus, teu filho já foi enviado à terra. Estou com a necessidade aqui diante de mim. E eu sei que se o Senhor falar com ele, ele te atenderá.
e Ele fará um milagre aqui nessa festa. Então Maria, quando ela faz esta oração em forma de ordem, que é diferente de uma oração de um menino que se sente perdido, é uma oração de alguém que faz para um Deus distante, para um pai longe, como se não estivesse ouvindo e lançando palavras ao ar. Se de repente algum anjo pegar e resolver levar até Deus e Deus ouvir, acontecerá alguma coisa. Talvez você ore assim. Você não ora com fé e convicção, mas você libera palavras porque você está com a dor e você aprendeu na religião que você precisa lançar palavras e de repente Deus pode ter dó de você e Ele pode te atender. E se Ele não te atender, é porque existem alguns pecados camuflados a qual você não consegue consertá-lo. Só que a oração de convicção é a oração que sabe que existe um Deus, um Pai presente dentro de nós. A oração de verdade, ela é por fé, ela não é por vista, não é por merecimento, é por intimidade, é por amor, é por saber quem é o Pai e o que Ele pode fazer. Aí, o próximo passo dela é um passo de fé. Ela chega aos servos e diz: faça tudo quanto Ele disser. Vocês estão comigo? É alguém que tinha convicção, que sabia que Deus ouviria e falaria com o filho dela. Quando você tem essa certeza, você faz as coisas porque você sabe que acontecerá, porque você está debaixo de uma promessa, porque você tem intimidade, você sabe quem Ele é, e é isso que a igreja está precisando para esses dias, de homens e mulheres fervorosas. A Bíblia diz que Elias orou de forma fervorosa. Elias orou com fé, ele orou acreditando, e é o que está faltando na igreja esses dias. É por isso que há essa dificuldade. É por isso que há essa dissonância. Vamos orar, aí um boceja, o outro olha para o lado, o outro olha para a esquerda e procura uma voz mais grave saindo do microfone para que sinta mais o calor. Precisa ouvir o som de um instrumento, precisa ouvir alguém marchando ou falando em línguas em direção dela, para que o corpo comece de alguma maneira a se derreter e sentir a emoção, não sentir no espírito. Um dia Elias, ele estava em crise, e Deus disse: Elias, sai da caverna, vou te mostrar algumas coisas aqui. E a Bíblia diz que Deus mandou um vento que fendia a rocha. De repente Ele manda outro poder que é como um fogo, como um tornado. Ele está dizendo assim: Elias, sabe o que está fazendo esse vento? Sabe o que está fazendo essas labaredas de fogo? Sabe o que está fazendo esse tornado? São os meus anjos, são os meus ministros. Eu tenho gente para fazer. Eu tenho anjos que possa fazer esta função. Mas eu resolvi escolher você. Só sabe o que é mais interessante? Que no meio da tempestade, no meio do vento, no meio do fogo, Deus não estava. Mas a Bíblia diz que na brisa suave, ali Deus estava. Porque às vezes nós queremos algumas formas. Às vezes a gente acha que Deus está no lugar quando a cadeira está voando, quando o irmão está pulando, quando o outro está chorando. Porque nós gostamos de formas. Nós gostamos muito do sentir. Nós queremos sentir. E tem dias que Deus ele vai chegar dizendo: olha, eu quero que as suas emoções estejam de lado. Porque o que eu irei falar aqui, eu preciso da sua razão. Eu preciso do seu entendimento. Eu preciso que você ouça. Eu preciso que você saiba. E você vai entendendo algumas coisas que vai havendo uma separação. A gente vê José, aquele menino mimado que o pai amava, cuidava, dava as melhores roupas para ele. E o que ele ganha um dia é uma traição dos seus irmãos, o vendendo como escravo. E ele entende que tem que haver uma separação. Ele não está mais na casa do pai, ele não pode mais ficar chorando pelos cantos ou apenas alegre, ele precisa de uma identidade. Ele se torna o melhor escravo. Ele se torna o melhor prisioneiro. Ele se torna o melhor chefe. É sobre identidade, é sobre saber que houve uma separação, é sobre saber que era necessário. Você vê um Davi, um menino que cuidava das ovelhas, o jovem, um adolescente que tinha suas responsabilidades.
Mas ele entende que tem que haver uma separação para poder matar gigantes. Ele sabe que o menino tem que ficar para trás para que venha um guerreiro para lutar com ursos, para poder lutar com leões. Você vê um menino como Daniel, que era um jovem lá na Babilônia e precisava mostrar que era alguém responsável, era alguém que sabia o que estava fazendo. Você vê alguém como Josias, que tinha apenas 8 anos, e Deus o separou dizendo: tu serás o rei de Israel, porque não é sobre idade, é sobre responsabilidade, é sobre identidade. Você vê alguém como Caleb com 82 anos dizendo: pode me enviar, que eu enfrentarei os soldados, eu enfrentarei o gigante, eu derrubarei. Porque não é sobre idade, é sobre identidade, é sobre saber quem é sobre querer fazer, é sobre amar aquele que enviou, é sobre fazer o que é preciso. É sobre uma mulher como Raabe, que não tinha conhecimento, é sobre uma mulher como Raabe, que não foi criada num berço cristão. É sobre uma mulher como Raabe, que não tinha uma Bíblia. É sobre uma mulher como Raabe, que não tinha um templo para ela. Ela era uma prostituta da época, mas ela um dia tinha uma espécie de hospedaria, e chegou 2 homens com um brilho diferente, com um olhar diferente, com uma fala diferente, que carregava algo diferente. O que era aquilo? Era a centelha de Deus, era a unção de Deus, era o poder de Deus. Enquanto todo Jericó estava prestes a ser destruído, aquela mulher estava salvando a vida dela, e o nome dela estava prestes a entrar na genealogia de Jesus. Você consegue entender? Quando você tem identidade, você vai fazendo uma separação. Você não tem mais um pensamento infantil. Você não é mais uma criança espiritual que vê Deus tão longe, tão distante, um pai tão longe. Tinha uma música que nós cantávamos há muito tempo atrás, nós igreja, não nós batista, que dizia assim: onde está seu Deus? Onde está seu Deus? Aí dizia: meu Deus está no céu, também no meu coração. O de todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Então, eu te pergunto nessa noite: aonde está o seu Deus? Aonde está? Aonde está? Responda para você nessa noite. De todas as suas vivências e relacionamentos, de tudo que você conheça como religião, de tudo que você conheça como humano, como homem que você é, como a mulher que você é no seu dia, aonde está o seu Deus? Talvez você olhe, quando fala do seu Deus, tudo que você tem é abaixar a sua cabeça, abaixar os olhos e sentir uma vergonha por sentir Ele tão longe, por dizer que é tão indigna ou indigno. Mas hoje é um dia de você entender que Ele nunca esteve distante. Um capítulo antes do capítulo 5, a qual nós lemos, no livro de Tiago, Tiago diz que chegai-vos a Deus e Ele chegará até vós. Ele dá o antídoto para que Deus esteja com você. Ele diz: purificai a mão, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Ele está falando 2 coisas necessárias. Ou seja, o que é limpar as mãos é sobre as suas obras, é sobre o que você tem feito. O que é purificar o coração é sobre saber como está o seu sentimento a respeito das pessoas que te cercam, a respeito do seu relacionamento com Deus. E quando você entende que existe essa guerra necessária, essa guerra precisa, as suas orações agora para esse Deus distante não é uma oração, uma lista de seus desejos, para poder que esse Deus distante realize os seus deleites, para que Ele realize as suas carências, os seus sonhos subjetivos, os seus sonhos que talvez você nem precise, mas tem uma missão aí que é necessário que você execute, mas para essa missão você se sente de alguma maneira inapto, desabilitado, de alguma maneira distante. Mas para os seus sonhos, a qual você precisa provar para pessoas que você nem ama e que nem te ama e nem te conhece, que você é um sucesso, você está disposto a orar, a fazer promessas, a fazer jejuns,
para que você mostre para eles que você triunfou, que você não é alguém tão negativo, alguém tão coitadinho assim, porque você quer dar uma resposta no seu exterior, daquilo que é necessário primeiro você consertar dentro de você. Para isso é necessário que tenha uma mudança de mente, um amadurecer, para que você entenda a oração. Deus, ele não muda de acordo com o que você ora. A oração não serve para Deus mudar de ideia. A oração é sobre nós aprendermos a mudar a nossa frequência, nós mudarmos aquilo que está saindo de dentro de nós. Vocês estão comigo? E quando você entende isso, agora a sua oração ela se torna diferente. Por quê? O que é uma oração diferente? A oração da criança, a oração do pedinte, a oração daquele que está distante, é uma oração de pedido. É uma oração de alguém que está mendigando, é a oração de alguém que está querendo a misericórdia apenas, mas ele não tem identidade. E toda vez que você ora apenas como alguém que está pedindo, você está pedindo a um anjo, porque você não tem nem coragem de pedir a Deus, para que esse anjo, ele escute esta oração e de alguma maneira ele chegue até Deus, apresente a sua causa. Ou que o anjo leve essa oração até o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus fale com Jesus, Jesus fale com Deus, ele responda a sua oração. Toda vez que você ora dessa forma, o reino das trevas ele ouve. Toda vez que você ora sem identidade, você levanta, a maioria das orações ela não chega aos lugares necessários. Porque é uma oração de carência. Vocês estão comigo? Agora tem um tipo de oração que você não precisa que os anjos levem. Você fala direto ao Espírito. Tem um tipo de oração que Deus ele já ouve de pronto. E são as orações que são ouvidas, são as orações que são atendidas, são as orações que são respondidas. Essa oração não é mais uma oração. Vamos lá. Não é a oração de alguém, de um Deus que está distante. Não é a oração de um Deus longínquo, não é a oração de um menino. É por isso que no capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo ele diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino e agia como tal. Mas desisti dessas coisas próprias, quando eu me tornei um homem. Vocês estão comigo? Houve o quê? Houve uma separação. Você falava, você pensava, você agia e você orava assim. É aquela oração que Ana fez durante muitos anos e Deus nunca ouviu. Me dá um menino, eu preciso de um menino, eu preciso provar para a menina, para a penina que eu não sou a pior. Eu preciso de um menino, Deus, eu preciso de um menino. Deus estava lá. Os anjos iam até, no meio do caminho, Satanás tomava a oração. Como Abacuque, que estava, Deus, até quando o Senhor vai deixar esse povo sofrendo? Até quando o Senhor vai deixar esse povo sendo humilhado? Mas quando foi que a oração mudou? Que tipo de oração é essa que Deus ouve? Que oração é essa que quando você entra nessa frequência, os anjos saem da frente porque Deus, ele desce. O Espírito atende. É uma oração de filho. O filho, ele pede direto ao pai. O filho tem intimidade. O filho sabe quem é o pai. O filho não pede para alguém ir pedir ao pai. Não, ele é aquele que tem intimidade. Não é mais uma oração de um pedinte, mas é uma oração de ordenamento. Quando você tem identidade, você dá ordem. Doença, bate retirada agora. Depressão, vai embora agora. Dor maldita, sai. Enfermidade, sai. No nome de Jesus. É uma oração de ordem diferente. Quando Ana, ela ora, Deus, quando tu me der um filho, eu entregarei ele no templo e ele será uma resposta. Aí Deus, opa! Alguém entendeu
Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um sacerdote. Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um juiz. Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um profeta. Você entende? O que Deus precisa é uma frequência. Você entende? O que Deus quer é uma frequência. Vocês estão comigo? Quando Abacuque entendeu, ele diz: não importa o que aconteça, eu me colocarei em cima do muro, eu serei uma resposta. Deus, opa! Ele entendeu, eu precisava de alguém que se colocasse na brecha, eu precisasse de alguém que, independente do resultado, ele estaria pronto para me atender, e Deus começa a respondê-lo. Vocês estão comigo? Quando você entende o posicionamento das coisas, eles começam a mudar. Mas quando você não entende, você faz promessas infundadas, você faz promessas loucas, porque você nem sabe. A gente vê um Pedro dizendo, no capítulo 13, eu estou pronto para dar minha vida por ti, Deus. Eu não sou mais um menino, eu sou um guerreiro, eu tenho a minha espada, estou pronto para o combate, estou pronto para a guerra. Aí no momento certo do combate, o que Pedro faz? Eu não conheço esse Deus, eu não sei quem é esse Jesus, eu nunca andei com ele, eu não conheço, que eu seja maldito. Vocês estão entendendo? Então é necessário, é preciso para que você vá, para que você alcance os lugares. Então vamos lá. O que eu preciso então para ser atendido? Eu preciso de identidade. Eu preciso saber por que eu não quero ser filho. Eu preciso saber qual foram as outras paixões que tomou o lugar. Mais importante do que servir, do que amar, do que fazer, do que ser. O que foi? Foi aquele trabalho que eu orei tanto e disse: Deus, por favor, eu preciso de um trabalho para honrar a minha casa, para ser alguém. Eu preciso de um trabalho para eu poder pagar os meus estudos, para eu poder manter a minha casa. As bênçãos do Senhor, ela não acrescenta dores, ela não acrescenta maldições. Aí o trabalho um dia mudou você de horário, aí você não teve maturidade, porque existe algo chamado maturidade. Tem gente que vai mudar de horário, ele não vai perder a identidade. Por quê? Porque ele sabe que ele é filho, ele vai continuar orando, ele vai continuar lendo a Bíblia, ele vai continuar dando respostas, ele vai estar sempre conectado. Mas tem outros que precisam do lugar de religiosidade. Tem outros que precisam da religião, tem outros que precisam da ajuda do corpo. Vocês estão comigo? Vai passando o tempo e a pessoa vai esfriando, vai passando o tempo e a pessoa vai morrendo, vai passando o tempo e você quando vê, você está perdido. Você não se sente mais parte do corpo, como se o corpo estivesse te rejeitando, como se você estivesse longe. Aí começa a ter negociações. Só que vocês estão entendendo o motivo do começo da mensagem? É sobre oração, é sobre poder, é sobre intimidade. Não é sobre religião, não é sobre apenas o ato de congregar, não é sobre essas coisas que você talvez esteja desconfortável nesse momento. Por favor, não perca a essência da mensagem por aquilo que você está vivendo nesses dias. Vamos lá. Estou falando sobre intimidade, estou falando sobre Deus atender sua oração, estou falando sobre você ser filho, estou falando sobre você acessar uma conexão de poder, estou falando sobre você saber quem você é, estou falando sobre você voltar à originalidade, estou falando sobre você ter identidade. Não perca o fio da mensagem. Eu não estou ensinando você a ser um religioso melhor que está dando resposta ao ambiente. Mas estou falando sobre você andar em círculo. Estou falando sobre você orar sem ter fé. Estou falando sobre você nem orar. Você voltou comigo? Você não se ofendeu? Vamos lá? Vocês estão comigo? Vamos voltar para a mensagem? É necessário, é preciso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, filhos. Filhos, filhos. Temos que ser um, assim como Cristo é. Agora, quando você entende essas coisas, você vai entendendo que você anda em uma dimensão diferente, uma dimensão de intimidade. Existe
uma janela aberta. Como assim? O Espírito, ele tem janelas, sim ou não? Não, não tem. Porque tudo que precisa de janela vem de fora. O Espírito, ele é fonte interna. Ele é fonte interior. Ele vem, ele flui daqui de dentro. E é completamente diferente. E para isso nós precisamos dessa mudança, desse amadurecimento. Precisamos entender a oração. Precisamos entender que Deus não muda. Precisamos entender que é nós que mudamos. E precisamos entender que nós passamos a fase de criança e agora somos pessoas adultas. E agora nós sabemos sobre a oração. Porque aqui nós voltamos para a mensagem. Porque eu compilei agora esse pouquinho aqui, porque eu vi que teve gente que se perdeu. Amém, gente? Vamos lá. Existe uma diferença na oração sobre você chamar e sobre você pedir. O pedido é aquele que eu estava falando agora há pouco, é aquela oração do pedinte, do órfão, aquela oração do menino perdido. O chamar é o quê? É você trazer a existência. É você dar uma ordem. É você dizer, haja. Vocês estão comigo? Queria contar uma experiência para vocês aqui, mas eu vou contar. Vamos lá. Não se escandalizem. Talvez eu falei hoje que é coisa que a gente não conta porque as pessoas não acreditam. Mas eu vou lá para aumentar a fé de alguns, aqueles ainda que andam nessa dimensão. Terça-feira eu estava de moto e eu tenho certeza absoluta que eu perdi a minha carteira. E aí eu estava precisando dos meus documentos para uma transição necessária para esses dias. E aí eu estou naquela loucura e procura, e eu e Anne procurou aquela casa toda, revirou, procurou dentro de mochila, procurei na garagem, voltei na rua para ver as possibilidades de encontrar. Nada. Passou quarta, passou quinta. Na sexta-feira de manhã eu falei, Deus, vamos lá. Eu não aceito essa fase de perder coisas. Eu nunca perdi carteira, nunca perdi essas coisas. Sempre fui atencioso. Mas eu sei que existe uma palavra de existência. Eu sei que o Senhor é aquele que muda a coisa. O Senhor já fez um dia voltar. Tem um dia que está faltando. O cientista ele não sabe, mas a Bíblia fala sobre esse dia que a terra ela voltou por causa de alguém que orou. O Senhor já trouxe existência a pessoas que estavam mortas, e Jesus deu uma ordem, e esse homem voltou. Esse próprio Elias um dia orou, e uma criança voltou à vida. Jesus orou, e eu sei. Traga a minha carteira de volta. Sabe? Só fiz assim, ó. A carteira está em cima do rack, literalmente. Estava com os cartões tudo bloqueado. Sim, eu bloqueei os cartões. Mas ela estava lá em cima, literalmente. Tirei uma foto da carteira em cima assim, mandei para a Anne. Sabe o que é que eu estou falando sobre você? Sobre trazer a existência. Sabe que eu estou falando sobre você orar e as coisas acontecer. Eu já orei e pessoas foram curadas de câncer, não foram uma nem 3 pessoas. Eu já tive as minhas experiências. Eu sei, alguns aqui têm alguns milagres que nós vivenciamos juntos aqui nessa igreja. Mas eu estou falando sobre o básico do básico. O simples do simples, sobre coisas às vezes que nós não temos fé para pedir. Às vezes nós queremos coisas assim, mirabolantes, porque nós lançamos palavras como se não fosse acontecer, mas nós lançamos. Mas Deus é um Deus de perto, é um Deus de longe. É um Deus da simplicidade. É um Deus da complexidade. O que nós precisamos para esses dias é voltarmos a ter fé, voltarmos a ter essa percepção que Jesus já habita no nosso interior. Ele não virá. Ele já está aqui. Ele nos chamou para nós sermos uma extensão do poder dele. Porque toda vez que eu vejo um Deus distante, quer dizer que eu estou abandonado, quer dizer que eu estou carente, quer dizer que eu estou distante. Eu nunca vou ter a intimidade de chamar ele de papaizinho, de meu pai, de meu amado, de meu noivo. Porque isso nós não vamos conseguir entender que nós temos essa intimidade.
Quando nós sabemos que Ele já está, nós trabalhamos em cima de um poder de autoridade, porque Ele já está. Sabe quando você se sente sozinho em meio a uma briga, a um lugar distante, sabe? Eu não sei se você já foi para um lugar onde o GPS parou de funcionar e você não sabia onde você estava. Há uns dias atrás eu estava em Carapicuíba, pense, numa benção, o GPS ficou doido, entrava uma quebrada, entrava outra quebrada. Nesse momento você fala, meu Deus, me ajuda. Aí quando você volta para o lugar, você fala, opa, cheguei com vida. A sensação é de proteção. A sensação, ou então você vê alguém perdido e você dizer, alguém do nada, e você sente confiança naquela pessoa. Como eu faço para chegar em tal lugar? A pessoa fala, vai por ali, aqui, aqui. Você não conhece aquela pessoa, você sentiu confiança. Quando você sabe que Deus está presente, você não tem medo. Você não tem medo da fornalha, você não tem medo dos leões, você não tem medo de nada, 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 nada. Você vai porque você sabe que Ele está presente. Você vai porque você tem convicção daquilo que você sabe. Aí no meio disso tudo você tem um alinhamento de direção. E esse alinhamento de direção, ele dá um fim no seu sentimento de autoconfiança. E agora você tem confiança do alto. Não em si, não é sobre que você é autossuficiente, não. Você precisa de uma sincronia harmônica de poder. Você e Deus, o coração batendo na mesma sintonia. Você e Deus, sabendo que está ali lado a lado. Jesus passando por cima do mar, sem problema nenhum. Jesus dentro do deserto, 40 dias de frente a Satanás, não tem problema nenhum. Jesus diante dos demônios em Gadara, não tem problema algum. Jesus diante dos soldados, não tem problema algum. Jesus na cruz, com todo o nosso pecado, desesperado. Por quê? Jesus nunca tinha tocado no pecado. O pecado nunca tinha tocado em Jesus. Mas Ele se fez pecador por nós. E é a primeira vez que Ele faz uma oração. Deus meu, por que tu me abandonaste? Porque o pecado Ele te faz se sentir órfão. O pecado faz você sentir solitário. O pecado faz você sentir abandonado. Jesus nunca se sentiu assim antes. Ele e o Pai é apenas um. Ele diz em João 17, 21. Mas naquele momento que Ele pegou o meu e o seu pecado sobre Ele. Ele, Deus meu, por que me abandonaste? Detalhe, Deus não abandonou Ele. Mas o sentimento dele era tal. Porque o pecado Ele te dilacera. O pecado Ele te destrói. O pecado te deixa depressivo. O pecado ele te deixa você com as suas energias esgotadas. Deixa você amedrontado. Você vê um Elias, que é alguém sujeito à paixão como nós, alguém, um humano, ele vê ele passando uma guerra, ele passando uma situação, ele passando uma perseguição. O que é que acontece? Já estou encerrando. Ele se sente abandonado, ele se sente só. Ele se sente enfermo, ele se sente esquecido. E ele vai lá e foge tudo que ele quer, a morte, tudo que ele quer, uma caverna, tudo que ele quer se esconder. É por isso que eu escolhi esse texto. Elias, um homem humano como nós, sujeito à paixão como nós. Mas a oração de Elias foi uma oração diferente. Alguém que com convicção, ele chega diante de Acabe. Tem uma grande estátua. Uma estátua gigante. Que todos olham de longe, embaixo está acontecendo uma grande orgia espiritual. Ali naquele dia, os homens estão tendo relação sexual com defunto, tendo relação sexual com animais. É uma escrotidão, é um absurdo. Elias, ele chega no meio daquela reunião, aquele fedor, ele chega e diz, não irá chover, até que eu diga novamente que vai chover. Só que era uma época de prosperidade, era uma época que chovia direto, era uma época que os pastos estavam verdes, os animais estavam gordos, os rios estavam abundantes. Eles zombam. Mas quem tem identidade, vamos lá. Quem tem identidade. 3 anos e meio se passaram, nenhuma gota de chuva. Agora os animais estão morrendo, Acabe, Israel está em crise.
Aquele povo tudo doido, Acabe mandando procurar Elias em todos os lugares, cavernas, dizia: olha, quem estiver escondendo ele, passe a espada, mate, mas traga Elias aqui. Estava uma loucura. Até o dia que Deus diz assim: Elias, vá ao Monte Carmelo, se apresente, que eu derramarei chuva. Existe uma promessa. Vamos lá. O tempo quem determinou não foi Elias. O tempo de crise não foi Elias que disse. Não foi Elias que disse quando iria. Não foi Elias que disse que ficaria parado. Quando você não sabe para onde ir, você não sai tomando decisão. Você para onde você está e você se localiza, pergunta o que Deus quer. Você responde o que o desejo dele não é sobre o seu desejo. Quando Jesus ele estava em uma crise emocional, ele falou: Pai, se possível for, afaste de mim este cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas a tua. A vontade de Deus precisa prevalecer na tua vida. A vontade de Deus precisa ser uma realidade na tua vida. Ele quando você entende, você vai andar nessa autoridade, nesse clamor de unidade, vai ser completamente diferente. Ele não está longe, ele não está longe, ele está aqui pertinho. Ele diz: pedi, pedes e não recebeis, porque pede mal. Tiago 4, verso 3. Tem coisa que você vai pedir e você não tem acesso justamente por isso. Ele não está distante, ele está próximo. Ele está aqui pertinho, Atos 17, 27. Ele está aqui de junto, ele está pronto para poder ouvir a nossa oração. Ele está pronto para poder nos atender. No momento que Elias soltou uma palavra profética, a Bíblia fala que ele foi para o monte, levou o seu servo, fica olhando lá o Oriente, olhe para aquela direção. Se você vê qualquer movimento de uma nuvem, você volta e me fala. A Bíblia diz que ele colocou a sua cabeça entre as duas pernas e começou a orar. Vamos lá, vocês estão comigo? 7 vezes o servo ia lá e dizia nada, nenhuma nuvem, voltava. Ele fez mais uma vez a petição, mais uma vez, 7 vezes. Na 7ª ele volta e diz. Aos olhos dele era pequeno, impossível. Mestre, eu vejo uma nuvem bem pequena. Ela é do tamanho da mão de um homem. Aí Elias já levanta e diz: este é o sinal que a chuva vai cair. Este é o sinal da chuva do Senhor. Pode descer, se procure um abrigo. Fale para Acabe e procurar Jezebel que vai cair uma chuva. Quando você tem identidade, você sabe o que acontecerá. Ao menor sinal possível, já é suficiente para você crer. Já é suficiente para você avançar. Já é suficiente para você esperar. Já é suficiente para você viver. Já é suficiente para você vivenciar. Já é suficiente para você se alegrar. Eu quero orar com vocês. Eu quero ensinar aqui algo muito importante antes de encerrar. Toda vez você precisa se apresentar: Senhor, eu sou teu filho. Terra, eu sou filho de Deus. E eu dou uma ordem, e a ordem é. Aí você vai saber o que vai queimar no seu coração. Suas orações nunca mais serão a mesma. Vocês vão começar a viver tempos de milagre. Vocês vão voltar a ser filhos com identidade. Vocês vão viver tempos diferentes. Suas orações não vão ser mais orações apertadas de um Deus distante, de um Deus longe. Será orações simples, mas orações que virá com um objetivo, com um poder, com algo diferenciado para esses dias. Eu quero orar com vocês. Você que pode, se coloque de pé.